Hoje vou te ensinar a como construir um agente orquestrador e um subagente específico, especializado na verdade em e-mails. Ele vai ler e-mails, responder e-mails, criar e-mails e muito mais relacionado somente com e-mails. Se você quer aprender a fazer a configuração e os prompts, tudo perfeitamente, este vídeo é para você. Mesmo que você seja um iniciante completo, principalmente se você for um iniciante completo, esse vídeo é para você. Se você for um intermediário, também fica nesse vídeo, que vai ter muita coisa aqui que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Antes de a gente começar com a mão na massa, vou mostrar aqui alguns exemplos do que você pode criar para a relação de e-mails. É só alguns exemplos, não são todos, para você ter uma ideia. E conforme você vai pegando experiência, você vai conseguindo criar mais agentes e fluxos especializados com e-mail. Eu deixei aqui uma opção muito simples, que é um agente de e-mail com o gatilho do Gmail. Como funciona? Esse gatilho, você pode programar ele a cada 1 minuto, a cada 1 hora, uma vez por dia, do jeito que você precisar. Por exemplo, eu vou deixar ele aqui a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, ele vai ativar o fluxo, ele vai dar uma lida na sua caixa de entrada de e-mail. Se tiver algum e-mail sem resposta, ele vai puxar esse e-mail e jogar aqui no fluxo. E o seu agente vai fazer a função que ele foi treinado, né, que estiver no prompt. A segunda opção é a mais simples, que você adiciona um nó de chat, de mensagem, diretamente ao seu agente de e-mail. É uma coisa que você vai usar somente para teste. Ele não é uma forma que você vai usar no dia a dia. O próximo é o que nós vamos fazer passo a passo, que é um agente orquestrador e um subagente de e-mail. Então o orquestrador vai dar a informação, o comando para esse subagente de e-mail executar essa tarefa, que no caso é ter um acesso à sua caixa de entrada de e-mail, responder, ler, etc. Ele é ativado com um gatilho de executor de workflow. Então eu coloquei aqui no mesmo workflow, é só para você ver. O agente executor, ele precisa estar num workflow diferente do subagente. Então eles não vão estar juntos como está aqui. Aqui é somente para te mostrar. O workflow, se você não sabe o que é workflow, é tipo sua área de trabalho. Então cada aba aqui é um workflow diferente. Tá vendo que tem um agente diferente? Então cada um é um workflow diferente, os dois vão ficar separados. O que vai uni-los é esse gatilho de executor de workflow no subagente e a ferramenta de Workflow Tool, que nós vamos aprender a configurar ela. No começo eu apanhei muito até eu entender que o macete é muito simples, faltava alguém para me ensinar. A última opção aqui, que é o agente orquestrador de e-mails com MCP. A função dele é muito parecida com o do executor de workflow. Porém, o MCP ele tem algumas diferenças. Você pode ver que no gatilho do MCP ele não possui uma inteligência artificial. Então esse workflow que vai estar o MCP não vai ter uma inteligência. Ele vai pegar simplesmente o comando do agente orquestrador e executar a função, sem precisar pensar. Porque aqui no subagente do executor de workflow, ele possui aqui uma inteligência, tá vendo? Uma LLM, que no caso eu coloquei o ChatGPT 4o Mini, e tem a memória. Mas o que mais diferencia é como você vai usar o MCP. Vamos lá. O MCP, você consegue fazer uma chamada para uma conta do N8N que não é a sua. Como assim, Ricardo? Vamos lá. Vamos voltar aqui no agente executor. Esse executor de workflow. Esse agente principal consegue chamar qualquer subagente que esteja com esse executor de workflow instalado nele. Então, qualquer workflow que estiver cadastrado na sua conta do N8N, esse agente executor vai conseguir ter acesso a ele, porque está na sua conta N8N. Mas se você precisar chamar alguma ferramenta ou algum
subagente de uma outra conta, digamos que você tem uma outra conta de uma outra empresa que você presta serviço, ele não consegue, porque ele tem que ter acesso somente à conta do seu N8N. Já o MCP, ele consegue ligar a sua conta, né, o seu agente do seu N8N com um agente ou um fluxo da conta de N8N da outra empresa. Então você centraliza, ele serve para você centralizar as informações. Um orquestrador de uma conta pode ter acesso a várias outras contas e orquestrar todo o comando em uma só. Então a empresa que quer centralizar os seus comandos, ele vai ser perfeito. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é uma ferramenta que eu uso no cotidiano, então quando eu tiver mais fininho nela, eu vou trazer ela para vocês. Então agora, sem mais delongas, bora pôr a mão na massa. Vamos aqui abrir em uma nova aba. Eu acho que eu já vou fechar essa aqui, na verdade. As outras também eu vou fechar. Vamos criar aqui um novo workflow. Quase esqueci de avisar para vocês. Vou deixar no comentário e na descrição um link para você ter acesso a este documento em PDF, que nós vamos seguir ele para fazer o passo a passo. Além de ele nos ajudar a fazer o passo a passo de forma mais rápida, ele vai te ajudar no seguinte: digamos que você vai fazer alguma automação sobre e-mails e você esqueceu como que faz alguma coisa ou quer pegar aquele prompt que eu acabei de passar para você. Ao invés de você assistir o vídeo completamente, você pode ter acesso a este documento e você pode pegar o prompt diretamente com ele, pode pegar as expressões para você estar usando direto. Então sim, vai facilitar muito sua vida. Eu sou praticamente um pai. Mas vamos aqui. Vamos começar criando o subagente, porque com a configuração do subagente vai ficar mais fácil a gente criar o agente orquestrador. Então vamos clicar nesse sinal de mais. Vamos pegar agora o nó de gatilho, que precisa ser o nó de esse aqui, ó, when executed by another workflow, né? O meu inglês é perfeito, né? Ótimo. Mas deu para entender. Por enquanto, vamos só salvar aqui, não vamos configurar ele, para ficar mais fácil de você entender como vai funcionar a configuração. Vamos clicar aqui no mais, vamos escolher aqui, ó, Data Transformation, e escolher aqui o nó Edit Field, que é esse set. Também pode deixar ele aqui por enquanto, salvar. Vamos clicar novamente, clicar aqui AI Agente. Vamos clicar aqui AI Agente. Esse aqui é o corpo do e-mail e onde vamos colocar o prompt, que vai informar como essa LLM vai trabalhar. Tem um celular meu tocando. Estranho, não era para chamar, não. Voltando aqui ao assunto. Então, aqui nós vamos colocar o prompt que vai dar informações para a sua LLM. Por enquanto também não vamos fazer nada. Vamos montar aqui toda a estrutura e depois vamos configurando ela passo a passo. Vamos colocar aqui no Chat Model. Você pode usar várias inteligências artificiais para esse trabalho. O Chat Model, na verdade, ele é o cérebro do seu agente. Aqui que nós colocamos esse AI agente é somente o corpo, como eu já falei. O Chat Model é o cérebro. Vou usar o Open Router, que eu consigo ter acesso a várias inteligências artificiais, praticamente 300, em apenas uma ferramenta. Então eu não preciso ficar criando várias contas para ter acesso a várias LLMs. Você vai vir aqui, se você não tiver a sua conta, clica em criar credencial, vai ter aqui Open Docs, clica, vai ter a documentação do próprio site N8N, a documentação do próprio site oficial N8N, te ensinando a como configurar e criar credencial. Tem como ser gratuito? Tem, mas você vai ficar limitado. Nela você precisa colocar créditos, principalmente para usar o ChatGPT, que é no caso que eu vou usar aqui. Porque ele funciona muito bem. Mas eu vou te dar também uma outra opção. Se você quiser criar o Open Router, deixa eu ver aqui. Você pode entrar, você vai pausar esse vídeo e vai nos meus outros vídeos, que o meu primeiro vídeo eu ensino como configurar ele. Deixa eu mostrar aqui para você. Muito importante, não feche esse vídeo. Se você quiser criar a conta Open Router,
pausa esse vídeo e abre outra aba, faz lá o curso, cria o seu OpenWriter, cria a credencial e depois volta para esse vídeo. Se você fechar essa aba, você vai estar me prejudicando. Espero que você não queira isso, né? Então, se você vier... Eu já estou até em canal diferente. Vamos vir aqui. Sua empresa automática. Isso aqui é uma outra conta minha. Ó, fomos para 57 inscritos. Cadê aqui? Aqui, ó. O primeiro vídeo do nosso canal é o OpenWriter, ensinando como você fazer essa configuração. Então aqui eu tenho vídeos ensinando como você instalar o N8N diretamente na sua máquina, no seu computador e vários outros vídeos aqui que você pode fazer, você pode maratonar. Vamos voltar aqui para o fluxo. Eu vou escolher aqui o OpenAI GPT-4o Mini. Ele funciona muito bem. Vou deixar aqui uma temperatura. Vou deixar uma temperatura 0,2. Por quê? Essa temperatura do LLM, da sua inteligência, quanto mais próxima de 1, mais criativo é ela nas respostas. Então há uma possibilidade maior dela alucinar. Alucinar quando ela inventa respostas. Ela não pode acontecer isso. Então eu quero deixar ela mais próxima de 0 para diminuir o risco e eu não preciso de uma IA criativa aqui. Quando você vai usar ela mais próximo de 1, 0,7 ou até 1? Quando você precisa criar textos criativos. Basicamente é isso. Vou adicionar também aqui ADD opções para máximo de... Deixa eu traduzir aqui que eu já até esqueci. Interações, praticamente. De tentativas. Vou colocar aqui 10. Por que eu vou colocar esse número? Se acontecer algum problema no seu fluxo e ele entrar num loop infinito de pergunta, você precisa bloquear ele, senão você vai gastar todos os seus tokens. Então, fazendo isso, já vai te proteger bastante. Se você não tem acesso ao ChatGPT, você pode vir aqui, deixa eu só desligar aqui para você ver. Você vai precisar testar, porque tem época que ele tá bom, tem época que não tá, então tem um tempinho que eu não uso. Clique aqui em modelos. Você vai escolher o próprio bate-papo do Google Gemini, este aqui. Tem duas opções que você vai atender bem, que é o 2.0 Flash ou 2.5 Flash. Aqui eu não cadastrei minha credencial, deixa eu ver se... vou ter que pegar a API. Eu não vou cadastrar ele agora, porque senão vai ficar muito confuso. Se você quer cadastrar a sua conta do Google para poder criar sua credencial, você vai ter que acessar o Google Cloud, que é isso aqui, ó. Google Cloud. Para você criar as credenciais do Google, para você ter acesso. No caso, para você ter acesso aqui ao Gmail, que nós vamos fazer a aula, você vai precisar criar sua conta no Google Cloud. Eu também, é claro, fiz um vídeo mostrando como criar essas credenciais. Tá aqui, ó. É o quarto vídeo que eu criei. Como configurar as credenciais no Google, no N8N, guia completo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses links também nesse documento para facilitar para você. Então, provavelmente, enquanto você está assistindo este vídeo, o documento já vai ter os links que você vai precisar. E quando o YouTube liberar para mim, eu vou deixar todos os links diretamente na descrição, para facilitar a sua vida. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e é desnecessário se eu já tenho um vídeo ensinando isso, né? Então, aqui você vai fazer a credencial e vai escolher o Gemini 2.0 Flash ou o 2.5 Flash, beleza? Não vai ser o caso agora, porque eu vou escolher o próprio da OpenAI. Vamos salvar. Aqui em memória, vamos clicar nela. Vamos escolher aqui memória simples. Essa memória simples, ela é somente para testes. Para você poder usar essa ferramenta para uso industrial, para produção, você vai escolher uma outra forma de memória.
Essa memória ela é uma janela de memória para ela poder lembrar das últimas conversas que ela teve. Digamos que você manda uma mensagem de um número do WhatsApp. Ela vai pegar esse número de WhatsApp e vai lembrar das últimas 5 interações que você teve com ela. Você pode programar aqui, colocar até 10, se você quiser, 20. Eu recomendo no máximo 20. Vou manter aqui, na configuração original, manter 5. Antes de a gente ligar as ferramentas, podemos já ir direto para o prompt do agente. Vamos clicar aqui no agente de IA, que é o corpo do agente. Vamos clicar aqui em adicionar opção, mensagens do sistema. Aqui ele está em português, porque eu traduzi. Ele vai estar assim, add option, system message. Vamos clicar nele. Essa aqui é o prompt, você vai ter que colocar o prompt aqui. O que é o prompt? Digamos que sua LLM, a sua inteligência artificial, seu agente, ele é um funcionário novo na empresa. Todo funcionário novo na empresa, você não tem que treinar ele, explicar como que a empresa funciona, o que é a empresa e etc. Você tem que fazer a mesma coisa com o agente, porque senão ele não vai saber o que ele tem que fazer e nem vai fazer corretamente. Ficou fácil de entender? Mais ou menos isso. O prompt, em breve eu vou fazer aulas ensinando mais detalhadamente o prompt. Eu já deixei pronto aqui no documento. Vamos procurar aqui o prompt. Cadê? Aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, no passo 4, adicionar nosso agente e-mail. Vai estar aqui, ó, System Message. Vamos copiar até aqui no copia. Vamos colar aqui. Ele já puxou aqui diretamente para a expressão. Vamos clicar aqui para poder expandir. Beleza. Vou só deixar ele mais fácil a leitura aqui. Deixa eu dar alguns espaços. Aqui é uma formatação de espaço. Vamos ver se está bem feito aqui. Vamos ler aqui. Eu já deixei ele pronto porque a gente não precisa ficar digitando tudo aqui, porque eu digito muito lento e esse vídeo, né, não pode ficar tão longo assim. O que eu coloquei no prompt? Eu expliquei para ele. Você é um subagente especializado em gestão de e-mails. Sua principal responsabilidade é executar tarefas relacionadas a e-mails, utilizando as ferramentas de Gmail disponíveis. Agora, coloquei aqui, ó. Você deve analisar o assunto. Isso aqui é importante eu frisar aqui que vocês vão entender depois. Assunto, a mensagem / comando, aqui assunto / tarefa, o destinatário, que vai ser o tool, operação, é o que ele tem que fazer, solicitada para determinar qual ferramenta de e-mail usar e como. Seja conciso e direto na execução da tarefa. Aqui, eu coloquei hoje isso aqui é uma expressão dinâmica, Snow, que ele está mostrando qual é a data de hoje e horário. Por quê? A inteligência artificial não sabe que data é hoje, nem horário, então você tem que informar para ela. Por isso eu coloquei essa expressão aqui diretamente. Deixa eu copiar aqui e colocar lá desse jeito, vai ficar mais fácil para você. Ó. Isso, que aqui ele já está formatado do jeito correto. É só você copiar. Beleza. Por que tem isso aqui entre aspas? Que é assunto / tarefa, mensagem. Porque quando você vai no e-mail, quando você vai enviar um e-mail, não tem o assunto, o corpo do e-mail, que é a mensagem, o destinatário, o remetente. Então você tem que informar isso para o agente de e-mail. Lógico, né? Vamos criar uma ferramenta apenas para ficar mais fácil de visualizar primeiro. Clica aqui em Tool, que é ferramentas, ferramenta em inglês. Em buscar, pode colocar aqui Gmail. Clique aqui Gmail Tool. Como eu já falei, você precisa de uma conta do e-mail, uma conta da Google, né? Uma conta do Google. Vai lá, se você ainda não tem a credencial, você pode também entrar aqui em criar credencial e ir até os documentos, mas como eu já falei, tem um vídeo específico para isso.
Aqui, descrição da ferramenta, pode deixar automático. Vamos colocar aqui em traduzir. Traduzir toda a página. Aqui, ó, recurso, vamos manter em mensagem. Operação send, enviar. Vamos manter em enviar. Aqui está perguntando para. Lembra que quando estava em inglês, ele estava aqui to? Então, eu vou manter as informações, algumas informações no prompt em inglês, porque a ferramenta tem mais facilidade, porque é a língua nativa dela. Ela entende bem 8 línguas, mas eu vou deixar ela no inglês, por ser a língua nativa, isso vai facilitar muito o entendimento e evitar alguns erros. Então, aqui ele vai enviar para. Eu vou deixar por enquanto, vou clicar aqui, ó, nessas estrelinhas, porque ela vai fazer com que a própria inteligência artificial preencha esse campo automaticamente. Sempre quando você tiver uma expressão específica para isso, use. Não deixa a LLM solta, principalmente no seu e-mail, porque pode acontecer algum tipo de erro, ela enviar e-mail para quem não deve, etc. Mas nesse caso, vamos clicar e deixar ela escolher. O assunto, subject, vamos deixar ela também preencher isso automaticamente. Aqui no corpo do e-mail, vamos deixar em texto, que é o corpo do e-mail, o formato que ele vai aparecer. E message é a mensagem, vamos deixar aqui também para a LLM escrever a mensagem em cada e-mail automaticamente. E aqui em Options, em ADD Option, vamos em aqui, ó, N8N Attribution. Vou clicar nele e vou desselecionar. Por quê? Para ele não aparecer aquelas atribuições do N8N debaixo do seu e-mail, vai ficar aparecendo a logo deles. Então, fazendo isso, você vai retirar isso aí. Vamos salvar o fluxo para a gente não perder. Agora, vamos ver se eu consigo explicar de forma mais simples. Vamos lá. Cada parte do e-mail, ele tem, né, a mensagem, resource, ele tem operação, que vai enviar, deletar ou apagar, vai enviar para quem, assunto, mensagem. Então, eu quero que essas informações cheguem para mim do outro LLM, do agente orquestrador, do outro fluxo, né, do outro workflow. Então, eu quero frisar que eu quero receber essas informações do outro agente. Então, eu preciso dessas informações, correto? Então, eu tenho que voltar aqui no nó de gatilho, que é o que dá início ao nosso fluxo. Ele que vai receber as informações do workflow do agente orquestrador, do agente principal. Então, o agente principal vai mandar os comandos vão vir de outro workflow e ele vai chegar aqui, nesse nó aqui. Então, eu preciso escrever os campos para definir o campo separado, para ver onde ele vai chegar. Vamos lá que eu vou te mostrar. Clicando nele, você pode deixar nesse aqui, define using field below, em inglês perfeito. Vamos deixar ele aqui nessa primeira opção mesmo. ADD field. Aqui precisamos usar o nome de qual informação que vai chegar nele. Por exemplo, eu já até deixei aqui no documento. Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó. Se você vier aqui, ó, passo número 2, adicionar o nó when execute by another workflow, que é esse nó aqui, ó, que é o nó de gatilho, ok? Ele. Vamos no primeiro. Eu deixei aqui os nomes em inglês e todas em letras minúsculas. Isso aqui faz diferença. Se você colocar uma letra maiúscula ou um espaço errado, vai dar problema. Aqui é a tarefa ou assunto do e-mail. Então, quando for tarefa ou assunto do e-mail, ele vai mandar uma mensagem por aqui. A mensagem por aqui, né? Do assunto. Vamos copiar, voltar lá e colar aqui, ó. Vou frisar novamente. Aqui deve ter somente letras minúsculas, sem espaço e sem acentuação gráfica. Por isso eu estou colocando em inglês, porque além de ser a língua nativa ser mais fácil dele entender, ele já em inglês não tem pontuação, né? Aqui eu coloquei um underline para separar as duas palavras. Você pode também tirar o underline e no meio aí você pode deixar uma letra maiúscula para separar. Só nesse momento que você vai deixar uma letra maiúscula. Mas para evitar erros, coloca aqui o underline e a letra minúscula.
que aqui não vai ter erro e fica bem bonitinho, separadinho para você. No tipo, vai deixar string, né, palavras, texto. Vamos adicionar outra, volta lá para o seu documento em PDF. Calma que em breve isso aqui vai ficar mais fácil de você entender. Se você não estiver entendendo essa parte até agora, na hora que eu ligar ela no outro fluxo, vai ficar mais fácil de você entender. Só vamos fazer aqui o passo, né? Passo a passo. Aqui, ó, agora é comando e mensagem. Vamos copiar. Tomar cuidado para não ter espaço aqui, ó. Aqui ficou um espaço. Não pode ter espaço antes, nem depois, nem no meio. Copia. Vem aqui nesse campo. Cola. Mantenha tudo string, tá? Pode deixar tudo string, adicionar outro. Agora é to, para. Aí também ele está salvando com espaço. Vamos selecionar ele aqui. Esse aqui eu vou conferir, que acho que ele ficou com espaço. Olha lá, ficou com espaço. Confere o espaço antes e espaço depois. Confira em todos. Se tiver espaço, vai dar erro no seu fluxo e você não vai conseguir achar da onde está vindo o erro, que ele dificulta a nossa vida. Pode abrir outro. Agora é operação, operation. Colar. Abrir mais um, acho que esse aqui é o último. O ID. Vamos lá. Depois eu explico cada um. Deixa eu ver aqui, ó. Ele estava com espaço, tá vendo? Tem que ficar esperto para não deixar nenhum espaço. Clica em executar. Beleza, ele passou aqui para a direita. Ele está aqui nulo porque ainda não tem nenhuma informação. Não criamos ainda o outro agente. Beleza. Vamos salvar essa operação. Quando você está tratando de workflows, de executor de workflow, você não precisa ativar o seu workflow, tá vendo? Ele já nem permite você ativar, porque ele já vai chamar sem o workflow estiver ativo. Ele já faz essa chamada automático. Vamos clicar aqui nessa casinha com o botão direito e abrir outra guia. Agora, vamos criar o orquestrador para que você consiga entender melhor, para a gente finalizar a configuração do subagente. Antes de entrarmos aqui no agente orquestrador, deixa eu mudar aqui o nome do agente. Vamos colocar aqui para facilitar para nosso entendimento. Clica com F2, vou colocar aqui maiúsculo, agente, não, mentira, vou colocar aqui subagente, aqui, ó, subagente. Agora a gente fica mais fácil. Aqui no nome do workflow você consegue mudar também. Pode colocar aqui, ó, aula subagente. E-mail. Você precisa colocar nome aqui, porque depois você vai precisar procurar esse workflow para você conectar ele no agente orquestrador, que nós vamos fazer agora. Abriu a outra aba, clica aqui em criar novo workflow, para a gente poder criar o agente orquestrador. Eu preciso criar um gatilho para que dá início ao fluxo e mandar os comandos para ele. Clico no mais, vamos adicionar um chat mensagem. Pode fechar aqui, clica no mais, vamos adicionar um Data Transformation Edit Field, que é o CIT. O que ele faz? Ele é um transformador de dados. E se você consegue mudar o título, o formato que está chegando para você aqui, eu já vou te mostrar aqui em breve, quando a gente fazer um teste. Pode ir salvando. Clica aqui no mais. Agora é o corpo do agente. AI agente. Vamos mudar o nome dele. Você consegue mudar o nome dele aqui também, ó. Agente orquestrador. Beleza. Salva, dá um OK. Vamos colocar aqui o prompt nele. System. Opa, aqui. Vamos procurar ele agora, que é o agente. Ele vai estar mais no final. Agente orquestrador. Chat model. Memória, simples memória. Aqui, ó, agente orquestrador de workflow. Vamos aqui. Aqui, ó, System Message.
Você é um agente, você pode aqui, ó, clicar nele aqui e ir selecionando até aqui, ó, hoje é. Você precisa também informar para ele qual é o dia de hoje. Cola aqui no sistema de mensagem. Ele já foi aqui para expressão automaticamente, porque tem uma expressão dentro dele. Clica aqui nesse pontinho, nessa setinha aqui para expandir. Vamos ler juntos o prompt para você entender. Você é um agente orquestrador, encarregado de acionar as ferramentas adequadas para executar os comandos do usuário de maneira eficiente e precisa. Para cada ferramenta utilizada, forneça o formato de resposta que corresponde à execução ideal da tarefa solicitada. Ferramentas disponíveis. Vamos fazer isso aqui agora, tá? Eu já coloquei aqui e adiantei. Percebe-se que o nome das ferramentas ele está entre aspas simples. Isso aqui é importante para entender que isso aqui é um nome separado. Então vamos criar dois, e-mail e contatos. Por quê? Contatos, quando eu mandar algum comando para ele e eu não fornecer, por exemplo, o e-mail, ele vai nessa ferramenta contatos, que vai ser uma planilha, ele vai puxar o e-mail do contato que eu pedi e vai enviar para o próximo agente orquestrador. Vamos aqui criar primeiro o e-mail. Vou copiar esse nome, você vai entender por quê. Aqui no agente orquestrador, vamos aqui em ferramenta. Clica nela. Vamos clicar aqui, ó, em Call N8N, é a ferramenta de chamada, né? Chamar Workflow Tool do N8N. Vamos clicar nela. Vou clicar aqui e vou mudar o nome. Vou colocar aqui e-mail, o mesmo nome que está no prompt. Vamos fechar ela aqui por enquanto, salva. Em breve vamos voltar para poder ser mais específico nessa ferramenta, você entender. Primeiro, vamos clicar aqui em Chat Model, é o mesmo sistema, pode usar o Gemini, que eu já falei para você, 2.0 ou 2.5 Flash. Vou usar aqui o OpenRouter e escolher aqui o ChatGPT 4o Mini. Por que o 4o Mini? O custo-benefício dele é muito bom, ele é um agente bom e barato. Aqui, lembrei. Volta aqui no OpenRouter, na sua inteligência artificial, máximo de interação, vamos colocar 10 também, por segurança. E a temperatura. Aqui, ó, a temperatura pode deixar 7, vamos deixar 5. Aqui ele não precisa ser muito robótico, não. Vamos deixar 5. Memória, precisamos clicar aqui em memória. Memória simples, pode deixar o contexto 5. Pode salvar. Vamos enviar uma mensagem aqui só para a gente salvar algumas informações que vamos precisar. Vamos clicar aqui, Open Chat, abrir o chat, manda um olá, dá um OK. Beleza, esse erro aqui já era esperado, porque a gente ainda não ligou a memória nele. Pode fechar aqui. Vamos clicar aqui no nome mensagem. Do lado direito é o que chegou, são as mensagens. Você tem aqui a seção ID, vamos usar ela. E vamos usar o chat input, que é a mensagem. Vou clicar aqui no Edit Field, só para quem está iniciando no N8N entender. Quando você clica no nó, a gente chama isso aqui de nó. Imagine que o fluxo é uma corda que começa da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então na corda existem vários nós, que é cada ferramenta dessa, que se chama node, que é nó em inglês, né? Então cada nó é uma ferramenta, é um nó, é um node, e cada node é um programa que vai fazer uma transformação diferente nos dados. Pode ser um agente LLM para transformar suas respostas, pode ser o Edit Field, que vai transformar os dados. Vamos clicar aqui no Edit Field. Então sempre quando você clica aqui no próprio nó, você tem 3 informações. O input, que é o lado esquerdo, aqui input, que é a entrada. O output do lado direito, que é a saída de informações, e o centro do nó, que é o programa que vai que vai trabalhar os dados que ele está recebendo do input. Então esses dados entram aqui para o lado esquerdo, é tratado aqui no meio e sai uma resposta aqui, ele já tratado. Eu preciso pegar e arrastar as informações que eu quero transferir para o restante do fluxo, senão ele não vai. Vou vir aqui, clicar em seção ID, colocar aqui no meio. Se eu clicar agora em executar, ele passou aqui para o lado direito.
ele veio aqui para o fluxo. Se você clicar aqui no agente, você já tem acesso a ele aqui, você já consegue usar ele, por exemplo. Volta aqui no Edit Field, clica aqui no Chat Input, para poder pegar a mensagem. Então toda vez que eu mandar uma mensagem agora, ele vai continuar no fluxo. Clico aqui em executar, olha lá, olá, passou para o lado direito. Pode salvar. Clico no agente. Aqui em Search for Prompt do usuário, para o agente orquestrador, clico nele e escolho Define Below, que eu mesmo vou definir. Eu quero aqui que minhas mensagens já cheguem diretamente para o agente. Então o que eu tenho que arrastar? Tem que arrastar aqui o olá, né? O chat input. Beleza, agora toda vez que eu mandar uma mensagem, ele vai chegar diretamente para o agente. Mas antes que eu faça isso, para evitar já erros, você vai voltar aqui na memória simples. Clica nela. Mesmo processo, seção ID, você vai escolher aqui, ó, Define Below. Você vai escolher uma chave key. Você vai escolher uma chave de identificação. Essa chave aqui é para o agente lembrar com quem ele está conversando, porque ele pode conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. E cada pessoa vai ter um ID diferente. Se você conectar aqui um gatilho de WhatsApp para ele atender mensagens, né, clientes via WhatsApp, cada key dessa aqui, cada chave será um número de WhatsApp, porque cada número de WhatsApp é único. Então toda vez que uma mensagem vier de tal número, ele já sabe que é de tal pessoa. Então você tem que vir aqui na seção e arrastar para key. Beleza, pode salvar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Agora eu mando olá. Vamos ver aqui a resposta dele. Ó, olá, como posso te ajudar? Ele já veio e já me respondeu aqui, ó, quer ver? Olá, como posso te ajudar hoje? Certo? Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu fazer um teste para você entender melhor sobre essa memória aqui, ó. Vamos apagar ela. Vamos salvar para você ter um teste. Aqui, ó. Vou mandar para ele. Meu nome é Rick. Ele vai conseguir responder normalmente. Olá, como posso te ajudar, Rick? Se eu perguntar para ele agora, qual é meu nome? Qual é meu nome? Ele não vai saber responder. Eu acabei de falar com ele. Desculpa, mas não tem acesso às suas informações pessoais. Por quê? Ele não tem memória. Então, por isso é importante vir aqui, clicar na memória, né? No caso, essa memória simples aqui é só para teste. Se inscreva no canal para você poder para você poder aprender tudo sobre N8N e não gastar dinheiro com cursos de alguns gurus aí da internet. Vamos limpar aqui a execução. Vamos mudar aqui a seção. Vamos lá de novo. Olá. Vou perguntar ele primeiro se sabe meu nome. Ele não vai saber. Qual é meu nome? Ele ainda não vai saber. Agora eu falo, meu nome é Rick. Vamos esperar ele responder. Prazer em conhecê-lo, Rick. Como posso ajudá-lo hoje? Aí eu vou perguntar novamente, qual é meu nome? Opa. Qual é meu nome? Lá, seu nome é Rick. Como posso ajudá-lo hoje? Beleza. Agora você entendeu o funcionamento dele, né? Com estas informações, vamos aqui agora na ferramenta de execução de workflow, que nós chamamos ela agora de e-mail. Vamos clicar nela. Muito importante, extremamente importante, eu apanhei muito por causa de besteira. Se você não vir aqui em descrição e descrever a ferramenta, quando ele deve chamar ela não vai funcionar. Não adianta você fazer o cadastro prontinho dela que ela não vai funcionar. Vamos lá. Chame essa ferramenta para executar
as operações relacionadas a e-mail. Chame essa ferramenta para executar as operações relacionadas a e-mail. Se você não colocar essa descrição, ela não funciona, tá? Agora, pode deixar aqui em Search, em Database, From List. Agora, precisamos procurar o workflow do subagente, para a gente poder mandar as informações. Então, eu vou clicar aqui para poder procurar ele. Lembra que o nome dele é esse nome aqui, ó, aula subagente e-mail. Então vamos procurar aqui, ó, aula subagente e-mail. Seleciono ele. Automaticamente ele me deu esses campos aqui. Você pode, como vamos fazer? Vou arrastar esse session ID, a seção de ID para cá, para eles identificar de onde está vindo a conversa. O restante eu vou deixar para a LLM preencher. Você pode ver aqui que ele já tem aqui os comandos prontos. Vou clicar aqui na estrelinha para deixar ela fazer aqui a própria escolha. Essa parte aqui por enquanto está pronto. Beleza. Clica aqui fora para poder sair dela, salvo. Aqui está faltando uma ferramenta que é contatos. Deixa eu abrir para vocês entenderem. Eu criei uma planilha de contatos. Pode usar vários tipos de banco de dados, Supabase e vários outros, mas eu vou usar um banco de dados de planilha para ficar mais fácil de você entender e replicar também agora, de imediato. Quando você clica no Google, planilha, Google, ele vai abrir essa planilha para você na sua conta aqui, que está logada do Google. Você vai criar aqui uma planilha com os dados de usuário, né? Por exemplo, nome, telefone, e-mail, parentesco, o que for que você precisar. Vamos clicar aqui na pastinha que eu quero pegar uma que já está pronta. Esse aqui eu não preciso fazer no passo a passo, né, gente? Clique em contatos, que no meu caso eu já criei, olha só. Cliquei nome, e-mail, telefone, parentesco, nome, tá vendo? E-mail aqui, telefone, tudo fictício, tá? E vamos lá, vamos testar. Por que eu criei isso? Porque a hora que eu mandar algum e-mail, algum comando que não tiver um e-mail explícito, ele vai procurar aqui. Então, volta aqui no agente orquestrador, que é o agente principal. Clique aqui em ferramenta. Aqui procurar Sheets, que é tabela em inglês. Clico nela. Você vai precisar de uma credencial que eu já mostrei no vídeo, que eu criei específico para isso. Pode deixar aqui. Não, aqui não pode ser automático não. Vamos vir aqui clicar em manual. Deixa eu mudar o nome aqui primeiro. Vamos passar aqui tudo maiúsculo, contatos. Contatos. Muito importante, esse nome tem que ser o mesmo que está no prompt. Vamos depois lá confirmar novamente. Aqui em descrição, vamos colocar aqui, ó. Opa, tá tudo em maiúsculo. Vamos lá, chame essa ferramenta. Vamos colocar aqui em inglês essa parte. Chame essa tool para acessar o banco de dados chame essa tool para acessar o banco de dados e extrair informações de contatos. Aqui, dá um ponto. Exemplos. E-mail e telefone. Acho que só isso vai dar. Vamos lá. Chame essa tool para acessar o banco de dados e extrair informações de contatos. Exemplos, e-mail e telefone.
Aqui pode deixar do jeito que tá. Aqui ele vai pegar várias linhas, tá? Get rows, pode deixar aqui rules, get rules, pegar várias linhas. Formata aqui. Agora o que acontece? Nesse from list, eu tenho que procurar a tabela que eu estou, que tenho contatos, né? Então aqui eu vou procurar essa tabela aqui, ó. Certo? Aqui, ó, contatos. Tem que procurar pelo nome dela, contatos. Então eu clico nela aqui, ó, contatos. Agora, essa parte aqui, ó, from list, é a lista dentro de contatos. Aqui eu vou procurar por página 1. Pode ter página 2, página 3, que você pode ter vários tipos de contatos, várias listas de contatos dentro da mesma planilha. Então eu vou procurar por página 1. Então, from list, clico nela aqui e vai me dar somente uma opção, porque só tem uma opção. Se tivesse mais opções, ele me dá várias opções. Por enquanto é só isso. Salva. Vamos ver se ele entendeu. Vamos ver aqui, ó, o nome contatos. Deixa eu ver aqui no prompt se o nome está correto. Vamos abrir aqui o prompt. Aqui, ó, contatos. Está tudo em maiúsculo. Está exatamente igual. Beleza. Salva. Eu deixei. Aqui está vazio. 1, 2, 3. Não serve para nada. Não salvar. Eu já deixei alguns exemplos de perguntas para ficar mais fácil aqui para nós. Pescoço doendo? Não, esse aqui é prompts que eu já fiz. A próxima aula vai ser aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos ver se ele já está puxando aqui, ó. Aqui, ó. Envie um e-mail para, por exemplo, eu coloquei o nome aqui, né, Renato Silva, perguntando se ele vai querer realizar sua consulta no dia 15 deste mês. Assunto consulta. Então eu dei ele, já dei ele o assunto, dei ele a tarefa, só que eu não dei ele o e-mail. Então ele tem que procurar o e-mail no banco de dados para depois continuar a operação. Vamos limpar tudo, vamos aqui na mensagem, enviar e vamos fazer o primeiro teste. Ó, ele já veio aqui no contato, então ele puxou. Aqui vai dar erro porque aqui ainda não está pronto. Beleza. Vamos esperar ele finalizar aqui. Certo. Ó, parece que estou enfrentando dificuldades técnicas. Por quê? A gente ainda não configurou ainda o executor. Por isso que ele deu erro somente aqui na ferramenta do subagente. Porque ele enviou as informações para o subagente, mas o subagente ainda não está configurado, então ele não respondeu. Mas beleza. Aqui ele já entrou. Ó, ele pegou o e-mail, tá vendo aqui? Pegou o e-mail certinho. Aqui, ó, Renato Silva. Ó, olha só. Peraí. Não, ele pegou aqui de Ricardo.importare. Ah, não, ele puxou todos. Eu viajei aqui, ele puxou todas as informações, tá vendo? Ele encontrou todas as informações, mas ele vai enviar somente essa aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele encontrou todas, beleza. Ele puxou, ele encontrou a ferramenta certinho. O que precisamos fazer agora? Vamos lá no workflow do subagente, pegar essas informações que acabou de chegar. Se você entrar no seu executor agora e ele estiver aqui no editor, do jeito normal, e você clicar aqui, você não vai conseguir ver essas informações. Você tem que clicar em execuções, para ele te mostrar as execuções que deram certo e as que deram errada. Então, quando você for depurar algum erro, você tem que clicar em execução para poder ver onde foi o erro. Olha só, ele mostrou aqui, beleza, esses erros são esperados. Vamos clicar na ferramenta, no nó de gatilho, para pegar algumas informações. Olha só, as informações chegaram completas e corretas. Aqui, ó, o assunto, consulta. Aqui a mensagem veio, que olá Renato, gostaria de saber se você já veio a mensagem. Aqui ele pegou o e-mail correto. Pode ver aqui que ele pegou o e-mail, que ó, aqui ó, ele pegou o e-mail correto, funcionando perfeitamente. Operação send, que é a operação enviar, e ele enviou o ID também da conversa. Eu quero essas informações aqui por enquanto. Vamos copiar ela aqui do lado direito, nessa pastinha.
Não, mentira, eu selecionei o negócio. Deixa eu voltar aqui, porque eu quero copiar ela toda. E, gente, vamos fechar aqui. Deixa eu voltar aqui novamente. Ele tem que estar assim, eu quero copiar ela toda. Aqui, ó, clicou, copiou, beleza. Agora eu vou sair, vou clicar aqui em editor, vou clicar na ferramenta novamente. Em aqui, né, nesse resultado JSON, você clica aqui nesse lápis para editar. Você vai selecionar tudo, apagar e colar aquilo que nós tínhamos copiado e salvar. Agora ele anexou essas informações para a gente poder conseguir configurar o agente perfeitamente. Podem ver que agora ele tem, deixa eu fechar isso aqui, agora ele tem esse botãozinho aqui mostrando que ele está fixado, né? Eu esqueci como é que chama. Ele tem esse botãozinho mostrando que a mensagem está fixada. Agora eu posso clicar aqui no Edit Field e trabalhar as informações que estão aqui. Eu vou arrastar para a direita somente as informações que eu quero. No caso aqui, todas as informações são importantes para mim. Então eu vou puxar todas. Vou vir aqui arrastando uma por uma. Beleza. Aqui. Operação. E aqui, ó, a identificação. Certo. Executar. Beleza, já foi para a direita. Antes de irmos aqui para o subagente, vamos clicar aqui na memória simples, porque senão vai dar erro. Vamos clicar aqui na seção ID, define below, nós definimos, e vamos puxar aquele ID, para ele saber de qual é a conversa. Beleza, pode sair e salvar. Clica aqui no subagente, vamos finalizar aqui a construção do subagente. A gente tem que formatar a resposta de um formato que ele vai entender o que a gente precisa. Então eu preciso clicar aqui, ó, no Search for Prompt, clica aqui em Define Below. Aqui vamos construir uma lógica de um mini prompt de uma forma que a inteligência artificial entenda perfeitamente o comando. Então, sempre que eu mandar um comando, seja ele deletar, enviar, excluir, colocar como rascunho, com esse formato aqui, ele nunca vai errar essa questão, vai ficar muito fácil entender. Deixa eu ver onde eu coloquei ela aqui para você. Aqui, ó, automação vai estar no subagente. Edit Field. Aqui, ó, subagente, vamos lá. Esse prompt type é esse prompt aqui, ó, que é o que vamos fazer agora. Então, eu poderia simplesmente vir aqui, copiar tudo e colar aqui que já estaria pronto, só que você não entenderia. Então, vamos fazer ele por partes. Eu quero colocar aqui, ó, vou copiar essa parte aqui, ó, assunto tarefa. Eu vou montar uma estrutura de comando. Aqui, ó, assunto barra tarefa. Então, qual que é o assunto ou qual é a tarefa que ele vai executar? Então, ele está aqui, ó, task ou subject. É assunto ou tarefa. Ó, quer dizer, tarefa ou assunto. Em inglês aqui é ao contrário. Então, aqui é uma consulta. Então, o assunto e tarefa é uma consulta. Então, eu tenho que puxar esse dado dinâmico aqui na frente. Beleza. Vou até lá no final e dou um Enter. Para ele ir para a linha de baixo. Aqui, beleza? Então, sempre o assunto e tarefa vai vir esse dado dinâmico. Então, se é uma consulta, então vai aparecer consulta aqui embaixo. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Assunto, tarefa, consulta. Porque ele puxou os dados aqui dinâmico. Então, se for enviar mensagem, ele vai... Só para ficar mais fácil. Então, aqui eu estou falando daquele assunto do e-mail. Né? Não tem um assunto? Então, se for um assunto, ele já vai vir diretamente lá. Se for alguma tarefa específica, vai vir aqui também. Aí o agente de IA vai interpretar isso, tá? Agora o próximo. Vamos ver aqui. Mensagem. Vamos copiar aqui mensagem. Mensagem barra comando, 2 pontos. Eu coloquei dessa forma que a inteligência artificial vai entender se for uma mensagem ou se for um comando. Ele vai mandar por aqui, vai receber por lá, né, no nó anterior. Então, qual é a mensagem ou barra comando? Aqui, ó, é essa aqui, ó, command mensagem.
que é o corpo do e-mail. Então vamos arrastar ela para cá. Eu acho que agora está ficando mais fácil de entender, né? Dá um Enter para ir para outra linha. O que precisamos agora? Aqui, ó, to, que é para quem vai enviar a mensagem ou a função, né? Se for uma mensagem para poder excluir vários e-mails, eu não der e-mails específicos, ele vai deixar essa parte vazia, porque não tem um e-mail específico. Mas vamos testar para vocês verem. Aqui, ó, to, 2 pontos, aí eu venho aqui to, que é o e-mail, né? Dá um espaço, Enter quer dizer. O próximo, aqui ó, operação. Qual é a operação? É enviar um e-mail? É deletar um e-mail? Né? Deixar um e-mail como rascunho? Então, ele vai informar aqui. Aí eu venho aqui, operação. Beleza, o ID já colocamos lá no prompt seguinte. Pode salvar aqui. Agora vamos testar. Eu já deixei configurado o e-mail de envio. Então, vamos ver se ele vai funcionar. Pode clicar aqui em executar. Opa, cliquei 2 vezes. Cliquei em executar. Ó, parece que funcionou perfeitamente. Ó, o e-mail foi enviado com sucesso para Renato. Aqui eu não vou nem abrir o e-mail. Não, vamos abrir aqui o e-mail, só para você não ficar com dúvida que funcionou. Vou abrir aqui pelo envio, porque aqueles e-mails são fictícios. Então aqui ó, send, envio. Aqui ó, ele enviou. Olá Renato, gostaria de saber se você vai querer realizar sua consulta no dia 15 deste mês. Beleza, ele enviou o e-mail. Aqui ele não chegou porque é um e-mail fictício, tá? Mas se fosse um e-mail real, ele ia normalmente. Vamos voltar aqui no sub-e-mail, no subagente. Aqui, se você ainda não entendeu essa parte do prompt, que, ó, vamos clicar aqui, ó, ele foi para expressão, ele não pode ficar fixo não. Se tiver fixo, vai dar errado. Tem que estar em expressão. Clique aqui para poder expandir. Olha só para você ver. Colocamos, né? Assunto, tarefa e a expressão. Pode ver que a expressão já trouxe o resultado, consulta. Olha só o nome. Aqui no mensagem comando, a expressão já trouxe o resultado, que é a mensagem. Olá, tal, beleza? E aqui, para quem, ele já mandou aqui o e-mail. E operação send, que é enviar. Então, a LLM pega essa informação desse jeito aqui e executa. Então, assim, é praticamente muito difícil dela errar. Muito difícil dela errar. Por quê? Colocamos, como fizemos antes, aqui no próprio cérebro dela. Deixamos ela com uma temperatura mínima, para ela não alucinar. Então, assim, dificilmente vai dar errado. Antes de finalizarmos, deixa eu mostrar as outras configurações que você precisa para fazer outras funções. Temos funções de excluir e-mail, de responder e etc. E pegar vários e-mails, pegar somente um e-mail. Antes de irmos para essas outras tarefas, tem uma aqui que eu achei muito interessante. Vamos clicar aqui na ferramenta, coloque aqui Gmail. Essa ferramenta eu não tinha visto ela antes. Eu não sei se ela é nova ou se eu não tinha visto ainda. Aqui em operação, aqui embaixo tem essa operação aqui, ó, que é enviar mensagem e aguardar resposta. Vamos traduzir aqui. Aqui, ó, enviar e aguardar resposta. Eu fiz vários testes aqui. O que ele faz? Ele envia uma mensagem e ele entra num loop aguardando o cliente ou a pessoa responder o e-mail que ele enviou. Quando ele responde o e-mail que ele envia, esse e-mail volta e ele tem uma nova ação automaticamente, tudo aqui dentro. Mas eu fiz vários testes e o que acontecia? Deixa eu ver se eu tenho aqui, mostrar aqui as imagens. Deixa eu entrar aqui no meu WhatsApp, que eu salvei as imagens aqui. Vamos abrir aqui o WhatsApp. O que acontecia? Aparecia o campo, né, no e-mail, tipo, para aprovar a mensagem ou um formulário para você preencher. Quando você clicava para preencher, dá tipo um erro.
Eu entrei até nos documentos do próprio N8N, né, do site oficial do N8N, para ver se tinha alguma coisa falando sobre essa parte de e-mails, de enviar e aguardar. Não achei nada sobre isso. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu entrar aqui no meu e-mail, ó, no meu... Aqui, ó. Ele aparece assim no seu e-mail, tá vendo? Ele aparece assim. Aí na hora que você clica, a tela fica assim, não acontece nada. Então parece que você teria que ter uma conta no N8N aqui cadastrada para poder conseguir ter essa ação. Não faz sentido. Você está mandando mensagem para alguém, ela não vai ter o N8N instalado. Então, sim, essa parte eu não vou fazer a configuração porque não está funcionando por enquanto. Ou eu não soube preencher essa funcionalidade. Mas quando eu conseguir resolver isso, eu vou trazer aqui para você. Então, vamos esquecer essa funcionalidade por enquanto. Vamos mudar ela aqui. Eu quero responder. Vou colocar aqui também em dinâmico, deixar a inteligência artificial escolher aqui em texto. E a mensagem também ela vai escolher. Só para a gente entender aqui, ó, eu deixei aqui tudo para a LLM fazer. Se você entrar aqui em enviar mensagem, vamos ver aqui, ó, que é responder, que é enviar. Por exemplo, para quem? Vamos ver aqui se eu consigo visualizar aqui, ó. Aqui, ó, mapear. Digamos que eu já tenha uma pessoa certa que eu vou enviar. Eu não quero deixar a inteligência artificial tomar conta aqui de tudo, não. Você pode aqui, ó, vou excluir aqui. Então, eu quero deixar isso aqui mais fixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, aqui é para quem? Eu já tenho aqui no Edit Field, que é aquele campo anterior, que é esse campo aqui, ó. Não tem? Ele não está chegando a informação aqui? Não está chegando a informação aqui? Então, eu posso pegar diretamente. Eu venho aqui no mensagem, enviar mensagem. Eu posso também pegar e arrastar essa expressão aqui, ó, tem que vir aqui, mapeamento. Cadê? Aqui, ó, eu posso linkar, pegar o e-mail diretamente aqui, ó. Vai ser uma expressão dinâmica. Então, toda vez que entrar o e-mail lá, que for na mensagem de envio, ele vai enviar aqui diretamente. Então, você fazendo isso, vai deixar ela num formato com menos possibilidade dele errar. Porque deixar para a máquina fazer tudo, ela fica solta, ela é mais perigoso dela ter um erro. Se você for, digamos, apertando o cinto, deixando expressões já fixas aqui, ela precisa pensar menos na hora de executar uma função. Então, provavelmente, ela vai errar menos. Antes de eu te mostrar os outros macetes, deixa eu te perguntar. Você já se inscreveu? Não? Então aproveita, se inscreva, deixa seu like e deixe seu comentário para que eu saiba se eu estou explicando bem ou não. E todas essas ações vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo tem relevância e ele possa distribuir para mais pessoas, incentivando a trazer cada dia mais vídeos como este. Então, vamos continuar aqui, ó. Uma coisa que nós estamos esquecendo, precisamos nomear as ferramentas. Clico nela, clico em F2, vamos manter tudo em minúsculo. Enviar. Isso que é importante porque ajuda a ferramenta, a LLM encontrar, né? A ferramenta que ela vai usar. Aqui eu vou deixar por enquanto naquele formato anterior. Vamos fazer mais testes. Espera aí para ver se está funcionando, tá? Não sai do vídeo ainda não. Se tiver algum erro, você tem que saber como corrigir o erro. O mais difícil em automações não é nem só criar a automação em si, é resolver os erros. Porque o que você mais vai fazer quando estiver trabalhando para alguma empresa ou prestando algum serviço para alguma empresa é corrigir erro. Você vai vender automação, vai cobrar uma taxa mensal de atualização e toda vez que tiver algum erro, você tem que ir lá e resolver. E, cara, e aparecem uns erros cabeludos, viu? Muito complicado. Aqui, ó, vamos lá, responder mensagem. Responder. Vou colocar só responder. Vamos deixar aqui em inglês, responder isso. Vamos na próxima operação, Gmail. Aqui também em operação, ele tem, vamos voltar aqui para o português. Aqui em operação ele também tem como marcar como lido, marcar não lido,
colocar, adicionar rótulo, remover rótulo, mas um dos mais importantes aqui, ó, é esse aqui, pegar, que vai fazer a busca dos e-mails. Quando você vai usar isso? Quando você pede, olhe para mim o e-mail do fulano se eu recebi um e-mail dele hoje. Você vai pedir um e-mail específico. Então ele pegar. Então clica aqui no ID da mensagem, ele tem que... Vou definir ele automaticamente para ele buscar. Então vamos mudar o nome aqui para pegar. Vamos clicar aqui novamente na ferramenta Gmail. Agora eu quero pegar muitos. Vamos lá. Aqui, ó, obtenha muitos. Por que obtenha muitos? Quando você fala, pegue os meus 10 últimos e-mails que eu recebi, ou pegue os 10 últimos e-mails que eu não respondi. Então, ele vai usar essa ferramenta. Vamos colocar aqui, ó, pegar, underline, muitos. Eu não gosto de deixar espaço nem colocar maiúsculo aqui não, para evitar erros. Então, pegar muitos. Você pode estipular um limite. Eu vou colocar aqui um limite de 20, máximo 20. Aí vai depender do seu critério. Pode deixar também automático, mas é mais arriscado. Vou responder, pegar muitos. Por enquanto, acho que eu vou usar só esse para a gente testar. Vamos selecionar aqui tudo, clicar na vassourinha, que ele vai dar uma ajeitada aqui no fluxo. Clica aqui no executor e desafixa aqui aquela mensagem, senão ele não vai receber. Desafixou, salvou. Beleza. Volta no seu workflow, o orquestrador. Aqui ele está dando um erro, mas é porque estava dando um erro anterior. Subnó. Pode vir aqui e vamos clarear a execução, limpar a execução. Vamos fazer outros testes. Esse aqui, não vamos precisar testar ele não. Por quê? Porque ele já está até fornecendo o e-mail. No outro que eu não forneci o e-mail... Cadê? Esse aqui, ó. Eu não forneci o e-mail, ele respondeu perfeitamente, que é mais difícil, então é tranquilo. Agora vamos perguntar esse aqui, ó, para ele obter muitos. Que, ó, temos algum e-mail sem resposta hoje? Esse aqui é interessante. Vamos ver se ele vai responder certo. E lembra que ele vai ter que fazer, ele vai ter que pensar como ele vai responder aqui, ó. Tá vendo aqui? O assunto, o comando, ele vai ter que pensar como ele vai responder aqui. Vamos clicar aqui, abrir o chat, vamos resetar tudo, começar novamente, clicar e enviar. Vamos ver se ele vai funcionar perfeitamente. Parece que está funcionando perfeitamente. Agora é aguardar a resposta. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a resposta para ver. Vamos lá, cruza os dedos. Se você chegou até aqui no final, você é um guerreiro, Saiyajin com mais de 8.000 de poder. Deixa aí nos comentários, cheguei até aqui. Só para eu saber. E isso vai me ajudar. Ó, chegou a mensagem para ele está formatando. Beleza, deu certinho. Vamos ver aqui a resposta. Vamos expandir aqui. Aqui estão os e-mails recebidos hoje, que ainda não foram respondidos. Ele foi me dando. Ó, recebi até do Wilson. Vamos ver aqui. Beleza. Foram 6 e-mails. Ok, beleza, funcionou perfeitamente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com alguém que vai realmente também ajudá-lo, como eu aposto que te ajudou, e deixe aquele comentário maroto para me ajudar. Muito obrigado pela sua audiência e a sua paciência. Valeu!